Olá, eu sou o Pablo Felipe e você está no canal Um Pouquinho de Direito. E hoje, falando ainda sobre competência, eu trago um interessante enunciado que fala sobre conflito de competência envolvendo a Justiça Comum Estadual e a Justiça Militar Estadual. Esse enunciado da súmula do Supremo Tribunal Federal é o de número 555, lá do ano de 1976, e veremos que ainda se aplica com algumas observações importantes à luz do atual texto constitucional. Então diz o enunciado que é competente o Tribunal de Justiça para julgar conflito de jurisdição entre juiz de direito do Estado e a Justiça Militar local. Pois bem, vamos lembrar então rapidamente que a competência, estamos falando de competência, conflito de competência. A competência nada mais é do que uma técnica de limitação da jurisdição, que é o poder-dever do Estado de dizer o direito no caso concreto, exercido em regra pelo Poder Judiciário. A Constituição Federal nos traz, então, ramos dentro do Poder Judiciário, porém este é uno, é um só. Mas a competência é uma forma de racionalizar a prestação jurisdicional. Pois bem, nós temos a chamada justiça comum e a justiça especializada nos termos da Constituição Federal. O que nós temos de justiça especializada? Nós temos a justiça eleitoral, a justiça do trabalho e a justiça militar. Lembrando que a eleitoral e trabalhista são federais e a justiça militar pode ser a justiça federal, ou seja, militar da União, que cuida de crimes militares envolvendo agentes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, mas temos também a Justiça Militar Estadual e é sobre ela que vamos falar neste vídeo especificamente, que tem competência para crimes militares envolvendo militares dos estados, ou seja, os policiais militares e os bombeiros militares. Entendido isto, vamos lembrar então também que a Justiça Militar Federal, ou seja, da União, está prevista entre o artigo 122 e 124 da Constituição Federal. Pois bem, o conflito de competência, que envolve a Justiça Estadual, e esta também prevista no artigo 125 da Constituição Federal, especificamente nos parágrafos 3º, 4º e 5º, e leremos com calma esses parágrafos, mas o conflito de competência nada mais é do que a situação que surge quando dois ou mais juízos não conseguem entrar num acordo acerca de quem é a competência para julgar determinada demanda. Esse conflito de competência pode ser positivo, quando esses juízos, todos eles se entendem competentes para análise, ou pode ser negativo, quando os juízos entendem que não são competentes para essa análise. E também trata, quando há conflito, acerca da união ou não do julgamento de vários processos. Pois bem, a Constituição Federal nos traz várias regras de como resolver esses conflitos, quem são os órgãos jurisdicionais competentes para resolver esses conflitos. De forma especial, nós temos o artigo 102, que fala do Supremo Tribunal Federal e sua competência, e principalmente o artigo 105 da Constituição Federal, que nos traz a competência do STJ, que tem uma grande atividade no que diz respeito a conflitos de competência. Pois bem, vamos falar agora rapidamente da Justiça Militar Estadual. Como eu disse, ela está prevista no artigo 125, que cuida, no âmbito da Constituição Federal, do Judiciário Estadual. Pois bem, o parágrafo 3º nos diz que lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que, atenção, o efetivo militar for superior a 20 mil integrantes. Então, basicamente, nós temos essa possibilidade da criação por lei estadual, então daí a importância de em cada estado a ser averiguado isso na lei de organização judiciária, ok? Então nós temos, em primeira instância, um juiz de direito que atua no juízo militar. Juízo militar este que é conhecido como auditoria militar. As auditorias militares são o paralelo, são análogos às varas da justiça comum, a vara civil, a vara criminal. Então nós temos as auditorias militares e nelas atua então o juiz de direito com atribuição do juízo militar, juntamente, aqui vem um detalhe, com o Conselho de Justiça. Conselho esse formado pelo juiz de direito, mais 4 juízes militares. E essa composição, as regras,
a possibilidade de um conselho permanente de justiça, um conselho especial de justiça, isso vem regulamentado justamente nessas leis estaduais, daí porque não tem como eu entrar agora com muitos detalhes nessa conjuntura. Vamos nos ater ao texto constitucional. E em segunda instância, então nós temos o seguinte: ou a segunda instância será o próprio Tribunal de Justiça do Estado, ou é possível ainda, nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes, que seja criado um Tribunal de Justiça Militar estadual. Nós temos atualmente esse Tribunal de Justiça Militar estadual implantado, atuante nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, ok? Pois bem, então essa é a previsão do parágrafo 3º e é muito importante entendê-lo para compreendermos o enunciado 555 do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, vamos falar um pouco mais ainda sobre a competência. A Justiça Militar Estadual, ela é específica para julgar crimes militares, que é a sua competência penal, mas também ações judiciais contrárias a atos de disciplina. Então, por exemplo, um mandado de segurança que queira de alguma forma se insurgir contra um ato militar de disciplina. Então, nós percebemos que a Justiça Militar Estadual tem uma competência penal e também uma competência civil, ainda que limitada. Diferente da Justiça Militar da União, que tem competência apenas, atenção, apenas criminal. Eventual mandado de segurança, por exemplo, contra um ato de disciplina militar no âmbito da União, será julgado pelo juiz federal comum e não pela Justiça Militar. Foi a escolha do nosso Constituinte. Então, vou ler aqui o parágrafo 4º que diz: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada, e nós temos uma importante ressalva, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Então, o militar estadual que pratica um crime doloso contra a vida de civil necessariamente será julgado pelo tribunal do júri. Não é o caso do militar federal, mas não é esse o tema aqui desse vídeo. Cabendo ao tribunal competente decidir ainda sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Então nós temos aqui essa competência da Justiça Militar Estadual. E o juiz singular, esse juiz de direito do juízo militar, podendo ser chamado aí do juiz auditor, conforme a lei de organização judiciária, ele de forma singular, entre aspas, sozinho, tem competência então para julgar os crimes militares contra civis, ok? Praticados contra civis, e tem também, com essa ressalva do tribunal do júri. E também essas ações civis, essas ações contrárias a atos disciplinares militares. Nos demais casos, o Conselho de Justiça atua, como eu disse, conforme aí a lei de organização de cada estado. Lembrando que crime militar é um conceito técnico, ok? O que é um crime militar? Então nós temos aí que a legislação, especificamente o Código Penal Militar, traz a definição do crime militar nos seus artigos 9º e artigo 10. Lembrando que desde 2017 nós tivemos aí uma grande ampliação desse conceito do que seria um crime da competência da Justiça Militar, mas também não é o tema aqui do nosso vídeo. Entendido isto, nós vamos agora voltar para a análise do enunciado 555, que diz o seguinte, vamos lá. É competente o Tribunal de Justiça para julgar o conflito de jurisdição entre o juiz de direito do Estado e a Justiça Militar local. Então, imaginemos então um conflito de competência entre o juiz de direito do juízo militar, ou seja, da auditoria militar, e um juiz da Justiça Comum Estadual. Quem julgará esse conflito? No primeiro momento, conforme anunciado, que é de 1976, será o próprio Tribunal de Justiça daquele Estado. Ok? Porque estamos falando de juízes vinculados ao mesmo tribunal. Porém, contudo, entretanto, atenção, conforme a regra do parágrafo 3º do artigo 125 da Constituição Federal, caso nesta unidade federativa, nesse Estado, haja um Tribunal de Justiça Militar, aí nós temos uma outra regra. Já não aplicaremos o enunciado 555. Aí nós deveremos nos socorrer do artigo 105, inciso 1, a linha D da Constituição Federal, que nos diz que compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento dos conflitos de competência que envolvam juízos vinculados a tribunais diversos. Então, vamos imaginar no contexto do Estado de Minas Gerais, um conflito de competência entre o juízo militar estadual,
que está vinculado ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, e o Juízo de Direito do Estado de Minas Gerais. Como esses juízos estão vinculados a tribunais diversos, a competência para dirimir esse conflito será do Superior Tribunal de Justiça. Nos demais estados, como nós falamos, apenas Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul possuem essa particularidade. Estou gravando esse vídeo em 2022, no momento é o que nós temos. Nos demais estados, então se aplicaria, sem sombra de dúvida, o enunciado 555 do Supremo Tribunal Federal. Espero que você tenha gostado. No nosso próximo vídeo, trarei mais dois enunciados do STJ agora, sobre competência da Justiça Militar. Te convido a se inscrever no canal, comentar esse vídeo e também curti-lo, e nos ajude, te peço, a compartilhá-lo, e até então o nosso próximo encontro.